Oi, oi, gente! Hoje é o nosso terceiro episódio de A Arte de Cuidar. Bom, gente, nós ainda estamos falando nessas aulas sobre aquele texto que eu falei com vocês, que a gente estudou, e sobre o filme das freiras. Se você não sabe do que a gente está falando, entra nos outros episódios do podcast que você vai se inteirar. E bom, nós falamos sobre o filme, falamos como era injusto. O filme retrata a história de 3 mulheres em especial. Uma passou por um abuso sexual de um parente. A outra... Bom, o filme não mostra, mas parece que ela nunca tinha se relacionado com nenhum homem, mas os rapazes gostavam de conversar com ela, ela era vista na presença dos rapazes, e isso naquela época já era considerado ser namoradeira. E uma outra que teve filho antes do casamento. As 3 foram enviadas para a lavanderia de um convento, no qual elas seriam lavadeiras, trabalhariam ali para o resto de suas vidas, caso não conseguissem sair, com o pressuposto de lavarem seus pecados e ter uma vida casta e sem nenhuma glória. Nisso elas tinham um sofrimento psicológico muito grande, elas eram obrigadas a trabalhar muito lá, na cozinha, ou na limpeza, na lavagem de roupas, enfim. Não podiam conversar, não podiam ter muitas interações, elas eram enviadas para lá. Então, na aula, a gente tratou dessa lógica do cerceamento, do retirar uma pessoa, ou com um problema psiquiátrico, ou que transgrediu uma lei social, moral, entre aspas, né, porque ninguém merece passar por isso, é cerceado, é retirado da sociedade para viver cercado por 4 paredes, em um lugar específico. E nesse filme se retrata a lógica também do tratamento ético que a gente falou no último episódio. Reforço, se você não está entendendo, volte no último episódio, que vai ser de muito bom proveito. Bom, a gente falou sobre isso e o que isso tem a ver com a história da terapia ocupacional. Ela surgiu com um pouco desse pensamento de tratamento ético. Claro que a terapia ocupacional não tem tratamento ético, gente, não é isso. É que essas ideias, a maioria dos trabalhos relacionados à saúde, ou também a revoluções políticas, históricas, elas começam com um conjunto de pessoas que têm ideias que às vezes até as próprias pessoas não concordam umas com as outras, mas juntando essas ideias, elas criam um ideal. E esse ideal é aperfeiçoado. Assim foi com a história da terapia ocupacional. Nós vimos que esse tratamento ético não é o melhor a se fazer, mas ele teve uma impulsionada para criar a terapia ocupacional, com o pensamento de que as pessoas que estavam antes inválidas, antes sem poder realizar as ocupações, o trabalho, elas começaram a ter um tratamento por meio de trabalho. Mas a terapia ocupacional vai evoluir muito após isso. E vai sair desse foco de capacitar a pessoa para trabalhar no mercado novamente. Claro que até hoje é o desejo de muitas pessoas reingressar no mercado de trabalho. Porque ainda assim existem trabalhos que trazem esse sentimento de pertencimento e essa autonomia para as pessoas. Mas nós vamos falar mais sobre isso posteriormente. Bom, então, revisando aqui uma linha do tempo para terapia ocupacional, ela começou ali em meados de 1917, assim, década de 20 posteriormente, já quase década de 20, e teve os antecedentes com tratamento ético e com o movimento de artes e ofícios. Bom, depois, na Segunda Guerra, ela já começa a buscar mais conhecimento, mais especificidade, porque os Estados Unidos estavam buscando muito por isso. Os médicos pressionavam para eles serem mais específicos nos tratamentos. E aí também começou a crescer o mercado da terapia ocupacional, a TOs darem aulas para TOs, mais e mais. Foi criado os departamentos e organizações da terapia ocupacional, cujos nomes principais são a AOTA, American Occupational Therapy Association. Bom, gente, não sei falar inglês, me perdoa. Mas American Occupational Therapy Association é uma das mais importantes associações da terapia ocupacional. E a terapia ocupacional foi crescendo, foi desenvolvendo novas especialidades. Teve grandes pessoas que escreveram livros para ensinar os outros terapeutas ocupacionais, como Speckman. E, bom, agora a gente vai partir para os anos 60. Teve um problema. A multifunção dos terapeutas ocupacionais, né? Como eu disse já anteriormente, são muitas áreas. A área psiquiátrica. Aí já na área psiquiátrica tem depressão, ansiedade, esquizofrenia, toque, pânico. Área física. A física eu não posso nem citar.
todos os nomes que tem, porque muitas coisas afetam a área física, né? AVC, amputamento de membros, e isso foi um problema. E isso causa uma segregação. Mas, então, eles passaram a estudar uma outra coisa. Eles falaram, ok, a gente tem que achar o que nós temos em comum estudando esse tanto de coisa. Porque tem um TO especializado em ortopedia, e outro TO especializado em psiquiatria, e outro TO especializado em idosos ou crianças, enfim, passado o tempo que eles foram desenvolvendo essas outras especializações, eles falaram o que nos une. Então eles passaram a estudar as ocupações. Chegaram a um nome, comportamento ocupacional. É isso que eles estudaram nessa época, né? Um nome importante que trouxe esse debate à tona foi Mary Hailey. Ela que começou, né, a dizer que a gente deveria estudar a relação das pessoas com as ocupações. Esse é o elo da terapia ocupacional. Eu, durante essa aula, fiquei pensando assim, bom, realmente, né, quando você para olhar a terapia ocupacional, às vezes você não encontra essa cola. O que liga o terapeuta ocupacional que mexe com uma criança autista? O que liga ele com um terapeuta ocupacional que trabalha com a reabilitação de quem teve problema nos braços, nas mãos? Mas o elo é esse, o comportamento ocupacional é o que motiva as pessoas a estar em uma ocupação. Não é só prazer que nos motiva a estar em uma ocupação. Nós não fazemos as ações das nossas vidas só por conta de prazer. E nem só por conta de dever. É complexo, cada pessoa tem um comportamento ocupacional. Bom, eles também pesquisaram nessa época a adaptação no tempo. Por exemplo, até hoje, as TOs observam a adaptação das crianças autistas ao jogar determinado jogo, brincar determinada brincadeira. Como elas começam de uma forma, depois elas vão se adaptando. Existem também os papéis ocupacionais. O que é um papel ocupacional? Você vai na casa de uma pessoa que ela tem uma criancinha. O que você pergunta pra ela? E aí, já começou a estudar pra Enem? Você não pergunta isso pra ela. Você pergunta, e a escolinha, você gosta? Que brinquedo você gosta de brincar? Qual que é seu desenho animado favorito? E se você encontrar um idoso, você vai perguntar assim, como andam os esportes? Você tem corrido muito, jogado muita bola? É claro que isso é um estereótipo, tem muitos idosos atualmente que fazem isso, mas a maioria não fazem, o que é um problema, que a terapia ocupacional também intervém, mas o ponto não é esse. Um idoso normalmente tem as coisinhas de idoso dele pra fazer. É jogar um xadrez, uma senhora fazer um crochê, assistir uma novelinha, cuidar dos netos, fazer um bolinho. Esse é o estereótipo, né? Esses são os papéis ocupacionais. Varia também na sociedade. Eu usei exemplos que nós somos tendenciados a pensar, né? Então esse papel ocupacional é o dever, os afazeres que cada pessoa, na sua idade principalmente, tem, ou no contexto, na cultura, tem, de acordo com variados fatores. Bom, isso é muito, muito interessante, é uma coisa nova que a gente aprendeu nessa aula, que eu quis compartilhar com vocês. E isso também entrou com aquele fato que a gente disse antes, que a terapia ocupacional, ela foi muito pressionada pela medicina a roteirizar tudo, deixar tudo muito técnico. Então, por exemplo, para tratar uma pessoa com AVC, você tem que ter todo um roteiro igual. Mas não é assim que funciona. Uma pessoa pode ter um AVC com 30 anos de idade, infelizmente, isso tem acontecido atualmente, ou com 80 anos de idade. As ocupações vão ser diferentes. A motivação ocupacional dela vai ser diferente. O papel ocupacional dela vai ser diferente. Entende? É bem complexo. É claro que existem especificações da terapia ocupacional. Existe uma base, né, principalmente para patologia. Mas também existe a outra base humanista, relacional, dessa autonomia de cada pessoa ser única e ter os seus motivos, as suas próprias adaptações e tempos. Isso que é lindo pra mim, eu realmente aprecio isso. Cada pessoa é única, né? Bom, dos anos 60 pra frente, a TO começa a se ramificar. Na educação, no social, no infantil, psiquiátrico. E o foco não é só a qualidade de vida, não é só a reabilitação, é trazer autonomia. Amo essa palavra. Ela é o lema da TO, autonomia. Tanto emocional, quanto física, como social. É você viver a própria vida. Bom, hoje eu vi um post no Instagram que era assim, o que a Rita Lee tem a ver com a terapia ocupacional? E eles usaram aquela inédita música. Vou tentar cantar um trechinho pra vocês. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Bom, isso é pura TO, né? Isso é despertar e falar, eu não preciso viver
com essa incapacitação que um episódio da minha vida me trouxe, ou que uma condição física me trouxe, uma doença ou uma neurodivergência, uma variação trouxe. Eu não preciso viver com essa limitação. Eu posso mudar e fazer tudo o que eu quero fazer. É isso que a Theo faz. Bom, gente, eu amo a Theo. A Theo é linda. Linda, linda, linda. E cada dia estou mais fascinada. Nessa aula, a professora citou algumas áreas da terapia ocupacional. Citou algumas áreas da terapia ocupacional que eu nem sabia que existiam. Falo a verdade com vocês. Que é com criança hospitalizada, pós-hospitalização, com AVC, queimadura, clínica ambulatória, trabalho com inclusão escolar, neonatologia, asilo, centro de convivência. Bom, é tão amplo. Isso me dá esperança de que eu vou ter muitas oportunidades de trabalho. Assim espero. E me faz ter uma esperança de um mundo melhor, né? Eu quero que a terapia ocupacional ela seja reconhecida. Ela seja conhecida não só para ter reconhecimento financeiro, não é isso. Mas é que é para as pessoas que precisam de TO. Conheçam a TO e busquem tratamento. Para que elas tenham essa autonomia, essa própria vida nas mãos de novo, sabe? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esperem ansiosamente pelos próximos capítulos, próximos episódios. Compartilhem com quem você acha que precisa ouvir. E até o próximo episódio.